O pai, um homem conservador e devoto católico, explodiu em fúria, gritando acusações de pecado e desonra familiar, e expulsou João de casa com apenas uma mochila nas costas. Mas o que João não esperava era que, ao vagar pelas ruas molhadas, Miguel, o homem que ele amava, o abandonasse por medo de perder sua própria família, deixando-o sozinho no frio, questionando se o amor valia tal dor. João caminhava pelas calçadas escorregadias da Baixa, o coração apertado como se uma mão invisível o espremesse. Aos 25 anos, ele sempre soubera que sua orientação sexual era um segredo perigoso em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições rígidas e julgamentos sociais. Ele crescera em uma família de classe média, onde o pai, um funcionário público aposentado, valorizava acima de tudo a imagem de respeitabilidade. A mãe, uma dona de casa devota, frequentava a igreja todos os domingos, rezando pela salvação da família. João havia escondido sua identidade por anos, fingindo interesse em garotas durante as festas de família e evitando qualquer sinal de afeto por homens. Miguel, por outro lado, era o oposto aparente. Aos 28 anos, ele era um professor de história em uma escola secundária, vindo de uma família mais liberal, mas ainda assim presa às expectativas sociais. Eles se conheceram na infância, jogando futebol nas ruas de Alfama, e o que começou como uma amizade profunda evoluiu para um romance escondido aos 20 anos. Miguel era o primeiro a iniciar os beijos roubados em becos escuros, mas também o primeiro a recuar quando o risco aumentava. Não podemos contar para ninguém, ele sempre dizia, não ainda. João concordava, mas no fundo ansiava por liberdade. Naquela noite fatídica, a carta anônima, provavelmente enviada por um vizinho bisbilhoteiro, destruiu tudo. O pai de João leu as palavras acusatórias em voz alta: seu filho é homossexual e tem um caso com Miguel Santos. A reação foi imediata. Gritos ecoaram pela casa pequena, acordando os irmãos mais novos. A mãe chorava em silêncio, implorando para que João negasse, mas ele não pôde. Pela primeira vez, ele admitiu: sim, é verdade. Eu amo Miguel. O pai, vermelho de raiva, apontou para a porta: saia daqui. Você não é mais meu filho. João pegou poucas roupas e saiu, o peito doendo. Ele ligou para Miguel imediatamente, a voz trêmula: meu pai me expulsou. Preciso de você. Miguel hesitou do outro lado da linha. João, isso é perigoso. Minha família. Eles vão descobrir. João implorou, mas Miguel desligou, dizendo: me dê tempo para pensar. Horas depois, uma mensagem chegou: desculpe, não posso arriscar tudo agora. Terminei. João sentiu o mundo desabar. Como o homem que jurava amor eterno podia traí-lo no momento mais vulnerável. Sem dinheiro para um hotel, João passou a noite em um banco de praça no Chiado, a chuva misturando-se às lágrimas. Pela manhã, ele procurou abrigo em um centro de apoio a jovens LGBT em Lisboa, uma organização discreta financiada por doações. Lá, ele encontrou outros como ele, histórias de rejeição familiar, discriminação no trabalho, lutas internas contra a culpa imposta pela sociedade. Uma voluntária, Ana, uma mulher de 40 anos com olhos bondosos, o acolheu. Você não está sozinho, ela disse. Mas João se sentia mais sozinho do que nunca. Como reconstruir a vida quando o amor o traíra? Nos dias seguintes, João arranjou um emprego temporário em um café, servindo expressos a turistas distraídos. Ele morava no centro, dividindo um quarto com outros jovens em situação similar. Cada noite, ele revivia a traição de Miguel, questionando suas escolhas. Por que ele se permitira amar alguém tão covarde? A sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava estigmas profundos, especialmente em famílias tradicionais. João via isso nos olhares julgadores, nas piadas casuais sobre paneleiros, em conversas de rua. Enquanto isso, Miguel lutava com sua própria tormenta. Em sua casa em Sintra, ele se trancava no quarto, ignorando as chamadas da mãe preocupada. Ele amava João, mas o medo o paralisava. Sua família, embora não tão rígida quanto a de João, esperava que ele se casasse com uma mulher, tivesse filhos. Como professor, ele temia perder o emprego se sua orientação fosse revelada, rumores podiam destruir carreiras em escolas conservadoras. Eu o traí para me proteger, ele pensava, mas a culpa o consumia. Ele via notícias sobre suicídios entre jovens gays e se perguntava se João estaria bem. Uma semana após a expulsão, João recebeu uma ligação inesperada de sua irmã mais nova, Maria, de 18 anos. João, o pai está arrependido, mas orgulhoso demais para admitir. A mãe chora todos os dias. João sentiu uma faísca de esperança, mas também raiva. Porque eles não o aceitaram desde o início. Ele decidiu não voltar ainda, precisava provar que podia sobreviver sozinho. No centro, ele participou de grupos de apoio, compartilhando sua história. Lá,
ele conheceu Pedro, um ativista de 30 anos que lutava por direitos LGBT. Pedro era confiante, abertamente gay, e incentivava João a enfrentar seus demonios. Mas o destino interveio. Em um evento de conscientização no Rossio, João avistou Miguel de longe, participando timidamente. Seus olhares se cruzaram, e Miguel se aproximou, os olhos cheios de remorso. João, eu errei. Me perdoe. João recuou, você me abandonou quando eu mais precisava. A conversa foi tensa, cheia de acusações e defesas. Miguel admitiu seu medo, eu pensei que perderia tudo, mas perdi você, e isso é pior. João, dividido, não soube responder. Aquele encontro reacendeu velhas chamas, mas também velhas dores. À medida que os dias passavam, João começou a questionar suas próprias escolhas. Ele havia escondido sua identidade por tanto tempo, contribuindo para o segredo que os destruiu. A pressão social o moldara em alguém cauteloso, mas agora ele via a necessidade de mudança. Ele decidiu confrontar sua família. Em uma tarde ensolarada, ele voltou à casa em Alfama. O pai o recebeu com frieza, mas a mãe o abraçou chorando. Filho, nós te amamos, mas isso é contra a nossa fé. João argumentou, o amor não é pecado. É quem eu sou. A discussão foi longa, cheia de lágrimas e argumentos morais. O pai, relutante, concordou em dar tempo, mas não prometeu aceitação total. Miguel, inspirado pelo encontro, começou a questionar sua covardia. Ele confidenciou a um amigo próximo sobre sua orientação, o primeiro passo para sair do armário. Mas o custo foi alto, o amigo, chocado, espalhou o rumor na escola. Miguel enfrentou olhares hostis de colegas, e o diretor o chamou para uma conversa discreta. Se isso afetar os alunos, teremos problemas, avisou. Miguel sentiu o peso da discriminação, similar ao que João sofrera. João e Miguel se reencontraram em um café à beira do Tejo. A conversa foi honesta, eu te traí porque sou fraco, disse Miguel. João respondeu, e eu te perdoo, mas precisamos ser fortes juntos. Eles decidiram tentar de novo, mas com honestidade. No entanto, o caminho à frente era incerto, cheio de obstáculos sociais e familiares. João pagara o preço da expulsão, Miguel, o da exposição. Suas decisões os uniam, mas também os testavam. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para João e Miguel. Eles reataram o relacionamento, mas agora com cautela redobrada, sabendo que a sociedade portuguesa, apesar de suas leis progressistas, ainda abrigava preconceitos arraigados. João, morando no centro de apoio, trabalhava no café durante o dia e participava de workshops sobre saúde mental à noite. Ele lidava com a ansiedade pós-traumática da expulsão, acordando suado com pesadelos de rejeição. Miguel, por sua vez, enfrentava o assédio sutil no trabalho, colegas cochichando, pais de alunos questionando sua influência. Ele considerou pedir demissão, mas decidiu lutar, juntando-se a um sindicato de professores para defender direitos LGBT. A família de João permanecia dividida. O pai evitava o assunto, tratando João com polidez distante durante visitas esporádicas. A mãe, influenciada pela igreja, tentava reconciliar sua fé com o amor pelo filho. A Bíblia diz, ela começava, mas João a interrompia, a Bíblia também fala de amor ao próximo. Maria, a irmã, se tornara uma aliada secreta, pesquisando online sobre direitos gays e compartilhando artigos com os pais. Mas o progresso era lento, e cada reunião familiar era um campo minado de tensões não ditas. Miguel decidiu confrontar sua própria família. Em um jantar em Sintra, ele reuniu os pais e a irmã mais velha. Eu sou gay, e amo João, anunciou. A reação foi mista, a mãe chorou, o pai ficou em silêncio, a irmã o abraçou. Por que não nos contou antes? Perguntou a mãe. Miguel explicou o medo, a pressão social. O pai, um engenheiro aposentado, admitiu, eu suspeitava, mas esperava que passasse. A conversa evoluiu para discussões sobre moralidade, era certo desafiar tradições centenárias. Miguel argumentou que o amor autêntico não contradizia valores familiares, mas o pai rebateu com preocupações sobre netos e legado. Enquanto isso, João enfrentava desafios no trabalho. Um cliente regular, um homem idoso conservador, ouviu rumores sobre sua orientação e fez comentários homofóbicos disfarçados de piadas. João, cansado de se calar, rebateu, meu amor não é da sua conta. O gerente, temendo perder clientes, o advertiu. João sentiu a injustiça, porque ele devia pagar o preço por ser quem era. Isso o levou a se envolver mais com ativismo. Junto com Pedro, ele organizou uma manifestação pequena no Terreiro do Paço, protestando contra a discriminação no emprego. Miguel, hesitante no início, juntou-se, segurando uma placa, Amor sem medo. Mas a tensão aumentou quando um antigo amigo de Miguel, Rui,
descobriu o relacionamento e decidiu interferir. Rui, um homem heterossexual casado com visões tradicionais, via Miguel como um desvio que precisava ser corrigido. Ele enviou mensagens anônimas para a escola de Miguel, alegando que ele influenciava alunos. Miguel foi chamado para uma reunião disciplinar. Essas acusações são graves, disse o diretor. Miguel defendeu-se, mas o estresse o abalou. Ele questionou João: vale a pena? Estamos pagando alto demais. João, firme, respondeu: sim, porque o silêncio custa mais. A crise culminou quando a família de João soube do reatamento. O pai, furioso, ligou para João: você está destruindo nossa família com essa escolha pecaminosa. João, magoado, rebateu: a escolha é sua, me aceitar ou me perder. A mãe mediou, sugerindo terapia familiar. Eles marcaram uma sessão com um psicólogo em Lisboa, especializado em questões LGBT. Na primeira reunião, as emoções transbordaram. O pai admitiu seu medo de julgamento social: o que os vizinhos dirão? João compartilhou sua dor: vocês me expulsaram como se eu fosse lixo. Miguel, convidado, falou de sua traição inicial: eu errei, mas aprendi que o amor exige coragem. A terapia revelou camadas profundas de conflito. O pai crescera em uma era ditatorial, onde conformidade era sobrevivência. A mãe lutava com doutrinas religiosas que condenavam a homossexualidade. João e Miguel expuseram suas inseguranças, o medo de rejeição eterna, a culpa por desapontar os pais. Cada sessão era uma batalha, com avanços e recuos. Mas lentamente, o pai começou a ouvir, lendo livros sobre diversidade sexual recomendados pelo terapeuta. Paralelamente, Miguel enfrentou uma audiência na escola. Com o apoio do sindicato, ele provou que as acusações eram infundadas. O diretor, pressionado, o manteve no cargo, mas o dano estava feito. Miguel perdeu amigos e confiança. Ele considerou mudar de carreira, talvez para o setor privado, onde a discriminação fosse menor. João apoiou: juntos, superamos isso. Seu relacionamento se fortalecia nas adversidades, mas o custo era visível: noites insones, ansiedade constante. Em um momento de vulnerabilidade, João confessou a Miguel: às vezes, penso se devíamos ter ficado escondidos. Miguel respondeu: não, a verdade nos liberta, mesmo que doa. Eles decidiram morar juntos em um apartamento modesto em Barro Alto, um passo ousado. Os vizinhos fofocavam, mas eles ignoravam, focando em construir uma vida autêntica. No entanto, uma nova traição surgiu. Pedro, o ativista, aproximou-se demais de João durante as manifestações. Em uma noite de bebedeira após um evento, Pedro beijou João, que o repeliu imediatamente. Mas Miguel viu de longe e interpretou mal, sentindo-se traído novamente. Você me substituiu, acusou. João explicou, mas a dúvida plantou sementes de desconfiança. Eles brigaram feio, questionando a lealdade um do outro. A reconciliação veio após dias de silêncio. Miguel admitiu sua insegurança: depois de tudo, tenho medo de perder você. João garantiu: você é o único. Mas o incidente destacou as feridas não cicatrizadas. Eles prometeram transparência total, mas o preço da confiança abalada era alto. À medida que o ano avançava, João recebeu uma oferta de emprego melhor em uma ONG LGBT, usando sua experiência para ajudar outros. Miguel começou a dar palestras sobre inclusão em escolas, transformando sua dor em advocacy. Suas famílias, aos poucos, se aproximavam, um jantar conjunto, tenso mas civilizado. O pai de João apertou a mão de Miguel, um gesto símbolo de aceitação. O alto tráfego de emoções continuou a testar João e Miguel. Com o novo emprego na ONG, João se via imerso em histórias semelhantes à sua: jovens expulsos de casa, vítimas de bullying, lutando contra a depressão. Ele coordenava grupos de apoio, mas cada narrativa o lembrava de suas próprias cicatrizes. Como ajudar os outros quando mal me ajudo, pensou. Miguel, dando palestras, enfrentava plateias mistas, alguns aplaudiam, outros vaiavam. Em uma escola em Porto, um aluno o confrontou: você é um exemplo ruim para nós. Miguel rebateu com calma: ser verdadeiro é o melhor exemplo. A família de Miguel progredia mais rápido. A mãe organizou um almoço com João, tentando conhecê-lo. Você parece um bom homem, disse ela. O pai, ainda reservado, perguntou sobre planos futuros. Miguel falou de casamento, mas o pai franziu a testa: isso é contra a nossa tradição. A discussão tocou em Mauta Nossé: o casamento gay era legal, mas aceitável moralmente. Miguel argumentou pela igualdade, mas o pai insistiu em valores religiosos. João, presente, sentiu-se um intruso, questionando se valia a pena forçar a aceitação. Na família de João, o pai surpreendeu todos ao comparecer a uma sessão de terapia sozinho.
Quer entender, disse. O terapeuta explorou suas crenças, revelando que o pai temia o pecado por amor, não ódio. Eu te amo, filho, mas por sua alma. João, emocionado, abraçou-o pela primeira vez em meses. Mas a mãe lutava mais. Frequentando um grupo de pais de filhos LGBT na igreja, ela ouvia histórias conflituosas. Alguns padres condenavam, outros pregavam compaixão. Ela confidenciou a João: estou dividida. Uma crise maior surgiu quando Rui, o antigo amigo, escalou sua interferência. Ele publicou um post anónimo em redes sociais, acusando Miguel de promover a homossexualidade na escola. O post viralizou localmente, atraindo comentários odiosos. Miguel recebeu ameaças por e-mail, e a escola o suspendeu temporariamente para a investigação. Desesperado, ele confrontou Rui: porquê? Éramos amigos. Rui respondeu: estou salvando você desse erro. Miguel viu nisso o pior da sociedade, amigos virando traidores por preconceito. João apoiou Miguel, mas o stress afetou seu relacionamento. Brigas frequentes sobre como lidar. João queria processar Rui por difamação, Miguel preferia ignorar. Lutar só piora, disse Miguel. João rebateu: o silêncio nos mata. A tensão culminou em uma separação temporária. Miguel foi para a casa dos pais, João ficou sozinho. Cada um refletia sobre as escolhas, valia o amor o risco constante. Durante a separação, João se aproximou de sua família. Ele ajudou Maria com os estudos, e em uma conversa sincera, ela admitiu: admiro sua coragem. O pai, influenciado, leu um livro sobre homossexualidade e fé. Talvez eu esteja errado, confessou. A mãe, aos poucos, aceitava: Deus ama todos. João sentiu um vislumbre de cura familiar. Miguel, em Sintra, conversou com sua irmã, que o incentivou: não desista de João. Ele percebeu que sua covardia inicial causara mais dano. Decidido, ele voltou a Lisboa, pedindo perdão: eu fugi de novo. João aceitou, mas com condições: precisamos enfrentar juntos. Eles processaram Rui, ganhando o caso em tribunal. Rui pediu desculpas forçadas, mas o dano social persistia. Com a suspensão levantada, Miguel voltou ao trabalho mais forte. Ele propôs a João: casemos-nos. João, surpreso, hesitou: com nossas famílias assim. Mas viu nisso um ato de defiança. Planejaram uma cerimônia simples, convidando famílias relutantes. O pai de João recusou inicialmente, mas a mãe o convenceu: é o casamento do nosso filho. O dia do casamento foi tenso. Em uma capela laica em Lisboa, com poucos amigos, eles trocaram votos. Eu prometo não te trair nunca mais, disse Miguel. João respondeu: e eu, te curar das feridas. As famílias assistiram, misturando lágrimas de alegria e desconforto. O pai de João apertou sua mão após: estou tentando. Foi um passo, mas o preço foi alto, alguns parentes distantes cortaram laços. Pós-casamento, eles enfrentaram discriminação cotidiana, olhares em restaurantes, comentários em transportes públicos. Miguel perdeu uma promoção na escola, suspeitando preconceito. João, na ONG, via casos piores, o que o motivava. Mas internamente, ambos lutavam com dúvidas: suas escolhas eram certas. O amor justificava o sofrimento. Uma reviravolta veio quando o pai de João sofreu um infarto leve. No hospital, ele chamou João: filho, perdoe minha teimosia. Vi que sua felicidade importa mais que tradições. João chorou, vendo nisso uma vitória amarga. Miguel apoiou: pagamos o preço, mas ganhamos isso. Com o casamento consolidado, João e Miguel navegaram por águas mais calmas, mas ainda turbulentas. A saúde do pai de João melhorou, e ele se tornou mais aberto, convidando o casal para jantares. Miguel, você é bem-vindo, disse, um gesto que significava aceitação. A mãe cozinhava pratos favoritos, tentando compensar o passado. Mas sombras persistiam, conversas evitavam tópicos sensíveis, como filhos ou igreja. Miguel, promovido finalmente, usava sua posição para a advocacia sutil, incluindo diversidade no currículo. Mas um aluno problemático, influenciado por pais conservadores, o acusou falsamente de assédio. A investigação inocentou, mas o escândalo abalou sua confiança. Por que isso continua acontecendo? Questionou. João respondeu: porque mudamos, mas a sociedade demora. Eles adotaram um cão, simbolizando compromisso familiar. Passeios pelo Parque Eduardo VII os aproximavam, discutindo sonhos, viajar, talvez adotar uma criança. Mas barreiras legais e sociais para casais gays os desanimavam. Vale o risco emocional? Perguntou João. Miguel assentiu: sim, por uma família nossa. Uma traição inesperada veio da irmã de Miguel.
Ela, casada com um homem tradicional, confidenciou aos sogros sobre o casamento, que espalharam rumores negativos. A mãe de Miguel defendeu: meu filho é feliz. Mas o dano familiar causou rifts. Miguel confrontou a irmã: por que me sabotar? Ela admitiu inveja e medo, temia que afetasse minha vida. Miguel perdoou, mas com distância. João enfrentou um dilema moral no trabalho. Um jovem no centro, similar a ele, planejava se vingar da família rejeitadora. João aconselhou paciência, mas questionava: vingança era justificada? Ele refletia sobre sua própria raiva não resolvida. O clímax veio em um evento nacional LGBT em Lisboa. João e Miguel falaram no palco sobre sua jornada. O público aplaudiu, mas manifestantes conservadores protestaram do lado de fora, gritando insultos. Uma pedra atingiu Miguel, ferindo-o levemente. No hospital, João jurou: não deixaremos nos calar. Miguel, bandagem na cabeça, concordou, mas o custo é alto demais. A mídia cobriu o incidente, trazendo suporte e ódio. Eles receberam mensagens de encorajamento, mas também ameaças. Suas famílias, preocupadas, se uniram. O pai de João visitou Miguel, dizendo: vocês são corajosos. Foi um momento de união, mas o trauma persistia. Recuperado, Miguel propôs uma mudança: mudarem para o Porto, onde a comunidade LGBT era mais forte. João hesitou, amando Lisboa, mas viu nisso uma chance de recomeço. Eles se mudaram, comprando uma casa pequena. O novo ambiente trouxe frescor, mas velhos demónios os seguiam. Em uma terapia conjunta, eles exploraram danos profundos: a traição inicial de Miguel, a expulsão de João. O terapeuta perguntou: vocês se curaram mutuamente? Eles refletiram sobre as escolhas: trair por medo versus perdoar por amor. Uma surpresa veio quando Maria anunciou sua própria identidade bissexual. João a apoiou, vendo o ciclo familiar evoluir. O pai, chocado, mas apreendido com o passado, a abraçou: não cometerei o mesmo erro. Miguel e João decidiram adotar. O processo foi árduo: entrevistas, avaliações psicológicas, preconceitos velados. Finalmente aprovados, eles receberam uma criança de 5 anos, Tomás, de um orfanato. A alegria foi imensa, mas o desafio enorme: equilibrar trabalho, ativismo e paternidade. Tomás trouxe luz, mas também testes. Vizinhos comentavam: 2 pais. Eles educavam o filho sobre diversidade, pagando o preço de olhares julgadores. Anos se passaram, e a vida de João e Miguel se estabilizou no Porto. Tomás crescia feliz, chamando-os Pai João e Pai Miguel. Eles o matricularam em uma escola inclusiva, onde ele florescia. Mas desafios sociais persistiam: bullying ocasional contra Tomás por ter 2 pais. Eles o ensinavam resiliência: o amor da nossa família é mais forte que ódio alheio. As famílias se reconciliaram totalmente. O pai de João, agora avô, brincava com Tomás, admitindo: eu estava errado sobre tudo. A mãe organizava festas de aniversário, integrando Miguel como filho. A família de Miguel seguia similar, com a irmã se redimindo ao se tornar ativista. Profissionalmente, João dirigia a ONG local, impactando vidas. Miguel publicou um livro sobre sua jornada, inspirando outros. Seu relacionamento, forjado em fogo, era sólido, discussões resolvidas com empatia, amor expresso diariamente. Mas reflexões profundas vinham à noite. João pensava na traição inicial: Miguel me feriu, mas me curou ao crescer. Miguel admitia: minha covardia nos custou anos, mas nos fortaleceu. Eles questionavam escolhas morais: esconder versus revelar, perdoar versus abandonar. Em um aniversário de casamento, eles renovaram votos na praia de Matosinhos. Amigos e família assistiram, celebrando a resiliência. Tomás, agora 10, disse: vocês são meus heróis. No entanto, a sociedade ainda mudava devagar. Notícias de retrocessos políticos os preocupavam, propostas contra direitos LGBT. Eles continuavam lutando, pagando o preço de vigilância eterna. Olhando para trás, João via o caminho, da expulsão à aceitação, da traição à cura. Mas uma dúvida pairava: as escolhas certas sempre doem tanto. E você, leitor, acha que trair por medo é perdoável, ou o amor verdadeiro exige coragem imediata?